preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão em Jó, capítulo 32. Aguardando mais alguns irmãos e amigos chegarem, e nós damos início. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos hoje, então, refletirmos mais um pouco da Santa Palavra de Deus. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Não se esqueça de chamar mais pessoas para compartilharem conosco, né? Compartilhe então essa transmissão, ok? Se não puder fazer agora, faça depois, mas não se esqueça, vamos compartilhar com o maior número possível de pessoas a palavra do Senhor. Graça revelada, minha esperança e salvação. Aleluia, tu és a nossa salvação, Senhor. Santifica-nos na verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. E que possamos declarar essa noite como salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos iniciar então? Vamos começar a nossa reflexão? Muito bem. Em Jó 32, nós vemos que um impasse se instaura entre os amigos de Jó e ele, pois eles estavam certos de que Jó havia pecado e estava colhendo o fruto dos seus erros. Por outro lado, Jó, o homem de Deus, se defendia de maneira firme, que não havia feito nada que justificasse tudo o que ele estava vivendo. Diante disso, surge aqui então um novo personagem na história, e seu nome é Eliú, e ele é o mais jovem entre todos eles. Eliú apresenta uma nova perspectiva para tudo o que Jó estava vivendo, e diz que seu erro talvez não esteja no passado, mas sim no presente. O que temos daqui em diante é uma nova visão sobre o sofrimento.
As verdades desse capítulo devem ser uma referência para a nossa vida, pois estamos diante de muitos impasses ao longo de nossas vidas, onde nem convenceremos, nem seremos convencidos talvez de muitas coisas. Por isso, precisamos fazer da oração a nossa parceira de vida. Enquanto oramos, nós somos ministrados pelo Espírito Santo de Deus e recebemos um direcionamento específico para as mais diversas situações da vida. Então é muito bom termos esse aliado juntamente conosco, nos orientando, iluminando e dirigindo as nossas vidas. O que Jó e seus amigos não tinham. Então nós temos o privilégio do Espírito Santo de Deus dirigir então as nossas ações. Vamos então olhar para o capítulo 32 e vamos fazer a leitura então desses versículos. Ele começa dizendo, o versículo 1: Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, ficou irado. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Então Eliú está irado, tá? Indignado. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó. Então não só com Jó, mas com os 3 amigos ele está irado, está indignado com todos eles, pois não conseguiram responder a seus argumentos a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú provavelmente era um ancestral do rei Davi. O seu nome significa Ele é o meu Deus. Eliú estava irado por causa do que Jó e os seus amigos disseram, todos os argumentos que trouxeram, né? E ele ficou irado então porque entendeu de que eles não conseguiram responder aos argumentos de Jó, e nem Jó aos argumentos de seus amigos. Então, como os demais amigos, ele pensava que Jó apenas se justificava cada vez que ele buscava então se defender, dizendo que era inocente. Versículo 4. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele, mas, quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou a sua indignação. A introdução provável ressalta justamente a indignação do jovem contra Jó, mas também contra os outros 3 amigos, como nós já vimos aqui nos versículos anteriores. A palavra ira ela é repetida pelo menos 4 vezes nesses versículos, demonstrando que realmente ele estava indignado. Versículo 6. Assim Eliú, filho de Baraquel, o buzita, disse: Eu sou jovem, e vocês são idosos. Por isso me contive e não dei minha opinião. Eu sou jovem e vocês são idosos. Por isso me contive e não dei a minha opinião. Né? Quando ele diz eu sou jovem, eu sou de menos idade, ele se apresenta e introduz as suas 4 falas aqui no texto, enquanto ele explica por que ele esperou para se pronunciar. Mas ele se sente então compelido a dar a sua opinião e ele começa a dar a sua opinião a partir do versículo 7. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Ou seja, ele está aqui colocando de que, evidentemente, os mais velhos têm sabedoria, mas que ele tem o mesmo espírito que os mais velhos têm, e, portanto, Deus lhe dá também entendimento, e por isso ele se atreve a falar agora diante deles. Nem sempre os de mais idade são sábios. Veja bem, ele começa então a se justificar. Às vezes, os velhos não entendem o que é justo. Tem certa razão, né? Quando nós olhamos até para o Novo Testamento, alguns personagens jovens eram desprezados pelos mais velhos, né? E aí é sempre essa situação. Às vezes os mais velhos desprezam os mais jovens desprezam os mais velhos. E isso, na verdade, não deve acontecer. Cada um tem a sua fase de vida, a sua importância, e é necessário e importante utilizar, né, a experiência de cada um, a força, o vigor de cada um, né,
a direção de Deus na vida de cada um, com toda certeza. Portanto, ouçam-me, e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo, ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam palavras. Dei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado, nem respondeu aos seus argumentos. A princípio, então, parece que ele vai dar razão a Jó, porque nenhum deles provou que Jó estava errado, né? Mas vamos ver, então, qual é a continuação dos seus pensamentos. Não venham me dizer, ele é sábio demais para nós. Só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos, sem resposta, sem terem mais nada o que dizer. Ou seja, Jó já falou tudo o que tinha que falar e usou argumentos tão fortes e firmes que eles não têm o que responder. Devo continuar a esperar agora que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Será que eu também não tenho nada a dizer, né? Como vocês? Será que também fui convencido? Não. Darei minha resposta. Também expressarei a minha opinião. Pois tenho muito a dizer, e o Espírito em mim me impulsiona a falar. Ok? Então ele aqui, como também seus amigos, está deixando claro que o Espírito que está nele o impulsiona a falar, né? Dá-nos a entender que justamente o seu conhecimento, o Espírito de Deus, o impulsiona então a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouro, como uma vasilha de couro prestes a romper, né? Está aí com todo o seu vigor e com toda a pressão ali para poder romper, né? Essa vasilha de couro. Preciso falar para ter alívio. Sim, deixe-me responder. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém. Então ele já deixa certo, né, de que ele não vai, dentro dos seus argumentos, dar razão para aqueles três amigos, mas dá a entender que também não dará razão para Jó. Pois se tentasse usar de bajulação, meu Criador logo me destruiria. Ou seja, ele não estaria falando a verdade, não estaria bajulando as pessoas e não falando o que Deus quer que ele fale. Jó, ouça minhas palavras. Preste atenção ao que vou dizer, né? Muito bem. Então já o capítulo 32, a introdução para o próximo capítulo, né? Nossa próxima reflexão. Então aqui termina o seu pensamento e depois ele vai dizer, então, Jó, preste atenção no que eu vou lhe dizer, tá? Então o que nós vemos aqui, que por causa da reclamação de Jó, de que seus amigos foram parciais, ele o promete não fazer acepção no seu papel de voluntário, né? No seu papel de juiz, de árbitro aqui entre eles. Eu não vou usar de bajulação com ninguém, e ele deixou isso claro aqui no versículo, né? Até porque isso não seria aprovado pelo meu Criador. Mas agora então vocês vão me ouvir, né? E Jó também me ouvirá, tá? Então o que nós vemos aqui, nesse capítulo 32, é que em algumas situações nós precisamos de um conciliador. Alguém que nos ajude a dirimir conflitos, né, de uma forma justa e imparcial. Parece-nos que é isso que Eliú quer fazer. É essa a sua intenção, de ser um conciliador entre esses amigos que estão estremecidos. Porque, por um lado, um homem que está em grande sofrimento e precisando de ajuda. Por outro lado, amigos que estão a acusá-lo, a condená-lo por algo que dizem que ele cometeu e ele diz que não cometeu. Então, Eliú está aí como esse conciliador. É esse o seu pensamento, é esse o seu desejo de conciliar essa situação entre esses amigos. Então, todos nós temos um conciliador em comum, aquele que não faz acepção de pessoas, né? Que é o nosso grandioso Deus, tá? Ele diz que não faz acepção de pessoas e que, por mais que tenha motivos para nos acusar, ele escolheu nos amar, né? Então ele quer nos conciliar, ele quer nos levar para perto dele. Por isso ele diz claramente em João 3,16, que é um texto que nós conhecemos tão bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o desejo do nosso Deus, de nos conciliar, de nos reconciliar com Ele, que tenhamos essa comunhão com Ele, esse contato com Ele, essa conexão firme, forte, que nós possamos hoje estar com os ouvidos bem atentos para ouvir a voz de um Deus que anseia falar conosco e nos contar a sua sabedoria, nos contar e nos revelar tudo aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Porque Provérbios diz que a sua sabedoria é melhor do que joias. Como Jó já falou também em 2 ou 3 capítulos anteriores, né, que a sabedoria ela é mais importante do que o ouro, pedras preciosas, do que qualquer coisa. Não? O seu valor é inestimável. E Salomão, escrevendo aqui o livro de Provérbios, ele diz isso porque melhor é a sabedoria do que joias, do que dinheiro, do que fama, do que poder, do que qualquer coisa. A melhor coisa é a sabedoria. E nós encontramos essa sabedoria na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Deus se revelou a nós. Então, que nós possamos dar ouvidos a essa voz, a essa palavra do Senhor. E assim nós possamos, então, servi-lo cada dia mais e melhor. Porque através do conhecimento da palavra, nós podemos, então, praticar aquilo que agrada a Deus. Nós temos o conhecimento daquilo que Deus quer que nós façamos. Não podemos alegar ignorância. Não podemos nos distanciar da verdade. Porque a verdade, ela nos liberta e a verdade nos conduz ao caminho reto. Então, que nós possamos fazer isso, agir dessa forma. Temos, como falamos ontem, damos importância, né, justamente a essa palavra, damos importância a estar na presença de Deus, dar importância ao nosso Deus. Sabemos que Ele é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. E que a sua palavra é mais preciosa do que joias, do que qualquer dinheiro. Ela tem um valor inestimável. Então que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Começamos então a ver aqui nesse capítulo 32 um novo personagem chamado Eliú. E ele vai continuar no capítulo 33 a falar e a dirigir a sua palavra a Jó propriamente dito agora, porque ele também já disse aos seus amigos que não vai bajular, que apesar de serem sábios, né, não significa que eles sabem tudo. Ele mesmo sendo jovem, ele tem o mesmo espírito que aqueles homens têm, e ele então abrirá sua boca, porque está sendo compelido a dizer algo para eles e também para Jó. E é isso que nós vamos ver posteriormente então no capítulo 33. Aguardamos a sua presença para que juntos então possamos partilhar dessa esse precioso tempo, né, com a palavra do Senhor. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede de vida e ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos sempre a Tua palavra, porque, ó Deus, sabemos que temos nela tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, toda a sabedoria que nós necessitamos está realmente na Tua palavra e nós podemos absorver toda essa sabedoria para podermos cada dia mais e melhor servirmos ao Senhor e ao nosso próximo, para que dessa forma possamos demonstrar o amor do Senhor a cada um deles. Pedimos a Tua bênção para esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-los, tá? E depois, amanhã, então, nós estaremos com o capítulo 33. Vamos continuar vendo aqui Eliú com o seu discurso. Que Deus possa abençoar a todos. Tenham, então, um bom restante de dia na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço. Forte abraço, meus queridos. Até amanhã.